Oi, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam se cuidando dos que estão ao seu redor. Logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder estar junto, matando a saudade, nas nossas rotinas, nossas dinâmicas, trocas, né, em sala de aula. Meu nome é Lívia, sou a professora de Geografia da Rede Agnus e hoje eu trouxe para vocês a nossa nova apostila, a apostila 2 do site, tá certo? E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse primeiro capítulo da nossa apostila. Eu preparei alguns slides para vocês. Aqui embaixo dos slides eu vou colocar as páginas, tá? Para vocês irem acompanhando aí na apostila de vocês. Então, abram para mim a apostila de vocês agora na primeira página, na 209, certo? Da apostila, para a gente ir conversando um pouquinho sobre o conteúdo que vem nesse primeiro capítulo, tá? O que a gente vai ver hoje? Hoje nós vamos ver a estrutura interna da Terra, vamos ver a teoria da deriva continental, que está aliada à teoria das tectônicas das placas, vamos ver rochas e minerais, vamos ver os abalos sísmicos, as questões ambientais e o extrativismo mineral, como ele impacta no meio ambiente. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a idade da Terra. A Terra, ela data de mais ou menos 4,6 bilhões de anos. E esse tempo ele é dividido em eras geológicas. O tempo histórico ele é diferente do tempo geológico. O tempo histórico é o nosso tempo, o tempo do ser humano. É o tempo que a gente conta e cronograma em dias, meses, anos. Ele é pequenininho, né? Já o tempo geológico é o tempo da Terra, é o tempo em que os elementos da Terra, eles demoram para acontecer. Por exemplo, para uma montanha se desenvolver, não é do dia para a noite, não é em 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. É um tempo muito maior. E esse tempo a gente chama de tempo geológico. O tempo geológico, ele pode ser distribuído em eras e períodos. E aí aqui, nessa primeira página de vocês vão poder observar o que aconteceu desde o período pré-cambriano até o período em que nós estamos atualmente, que é o quaternário, Cenozoico quaternário. E aí vocês vão poder observar o que aconteceu em cada épocazinha dessa, em cada períodozinho desse, certo? Na página 209 de vocês. Bota aí na página 210. A página 210, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a estrutura do nosso planeta. Existem duas maneiras da gente regionalizar essa estrutura interna da Terra. Essa regionalização a partir da composição química, que é essa primeira que nós vamos ver, que divide a Terra em núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior e crosta terrestre. Qual a característica de cada uma dessas partes? O núcleo interno, acredita-se que ele seja sólido. E como ele é formado principalmente de níquel e ferro, por isso o nome NiFe, Ni de níquel e Fe de ferro. Então, tanto pode chamar núcleo ou NiFe. E aí, esse núcleo interno, ele é mais sólido e formado por esses materiais. Já o núcleo externo, ele já tá naquela consistência mais pastosa, ele já tá como na rocha derretida, líquido, né? E ele é responsável pelo campo magnético da Terra, vamos já falar sobre isso. Em cima dele a gente tem o manto é a maior camada da Terra e aquela camada fininha, rochosa, solidificada que envolve o nosso planeta é a crosta terrestre. Essa crosta terrestre, ela não está inteira, não é a rocha inteira, não. Ela está toda quebradinha em placas tectônicas que boiam, flutuam em cima desse magma. Essa crosta terrestre, ela pode ser continental, que é onde nós moramos, em cima dos continentes, ou ela pode ser oceânica, que aí corresponde ao fundo dos oceanos. A gente pode comparar a Terra
a um ovo. Se a gente pegar um ovo, cozinhar esse ovo e partir um pouquinho a casca, nós vamos conseguir observar justamente o que acontece. Ah, eu não botei assim não, né? Não, a Terra é um geóide. Ela é achatada nos polos e aboloadazinha nas laterais. Se a gente observar, ela fica toda rachadinha. Cada rachadura dessa corresponderia a uma placa tectônica. Ao todo, nós temos 12 placas tectônicas. Se a gente partir esse ovo ao meio, nós vamos observar dentro dele justamente o que seria a Terra. Olha só, o núcleo, em torno desse núcleo, o manto, que é a camada onde fica a lava do vulcão, magma, fica armazenado aqui, e aqui bem fininho, ó, seria onde a gente mora, a crosta terrestre, certo? Dando continuidade aqui, se a gente colocar na página 211, vocês vão ver que existe outra maneira também de fragmentar a Terra. Olha só, núcleo interno, núcleo externo, aí a gente já vai ter aquele sólido, aquele líquido, né? O manto, a litosfera, e a borda entre um e outro, a gente tem a astenosfera e a gente também tem a mesosfera. A mesosfera, ela vai estar entre o núcleo e o manto, enquanto a astenosfera estaria entre o manto e a crosta terrestre, certo? A diferença entre crosta terrestre e litosfera é a forma como você está estudando essa divisão. Na divisão química, a gente usa o termo crosta terrestre. Já na divisão física, a gente usa o termo litosfera. Aquela coisa que eu estava falando para vocês sobre o campo magnético da Terra. Ali dentro do núcleo externo, né, a gente desenvolve ondas eletromagnéticas que vão formar o campo magnético da Terra. Esse campo magnético, ele é o contrário do campo polo norte e sul da Terra. O norte geográfico é o sul magnético e o sul geográfico é o norte magnético. E como esse campo, ele parte do polo sul e do polo norte, isso vai gerar esse fenômeno. Fenômeno lindo que acontece nos polos da Terra. No polo norte, a aurora boreal, e no polo sul, a aurora austral. Nada mais é do que o choque desse campo magnético com as partículas do Sol, provocando essa dança de luzes no céu. O que acontece? Eu disse para vocês que a crosta terrestre, ela é fragmentada em placas. E essas placas, elas não estão paradas, elas estão em movimento. Por quê? Porque o magma que está concentrado aqui dentro do manto, ele mais embaixo, ele tem uma temperatura elevadíssima, e à medida que ele vai entrando em contato com a rocha que já está solidificada na litosfera, ele vai se resfriando, gerando uma corrente de convecção. O que é isso? É como se fosse uma panela fervendo. Aqui a lava ferve, sobe, choca-se com a rocha, esfria e desce. E isso vai gerar um movimento contínuo. E esse movimento contínuo vai estar em constantemente batendo nessa litosfera, fazendo com que ela se movimente. A composição física da Terra, que eu tinha falado para vocês, né? Então, nós temos lá, entre o núcleo e o manto, a mesosfera, entre o manto e a litosfera, a astenosfera. Só muda isso, essas nomenclaturas em relação à composição física. Relevo corresponde aos desnivelamentos da crosta terrestre, tá? São as diferentes altitudes que a crosta terrestre pode ter. Esse relevo, ele é formado e transformado ao longo do tempo. Ele é formado por forças que a gente chama de endógena. Endo vem de dentro da Terra. E depois que ele está feito, ele vai ser transformado por forças exógenas. Exó, fora da Terra. As forças endógenas. As forças endógenas são elas que vêm de dentro da Terra e dão forma ao relevo. Por exemplo, o vulcanismo deu uma forma ao relevo.
Tectonismo, que são as placas tectônicas se movimentando, às vezes se chocando, também vão dar forma ao relevo. Terremotos ou abalos sísmicos, né, que podem ser tanto terremotos quanto maremotos. Esses agentes, eles vão formar o relevo, são agentes internos. Já os agentes externos, eles vão transformar esse relevo. Transformar como? Através do intemperismo e da erosão. O intemperismo é o desgaste da rocha e a erosão é o transporte desses sedimentos que foram desgastados. Por exemplo, o vento numa duna, o vento vai transportar aquele relevo de um lado para o outro. Ele vai ser um agente exógeno, ele vai modificar, transformar esse relevo. Os seres vivos são os que mais transformam o meio em que a gente vive, né? Através da sua ação antrópica, que é a ação em que o ser humano modifica o meio. Os rios, do mesmo jeito, à medida que o rio nasce, por exemplo, em uma montanha e ele desce, ele escava vales nessa montanha. O mar, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, também vai modificar o relevo. Então, esses agentes são agentes exógenos, externos, que vão modificar o relevo que o vulcanismo, o tectonismo, o abalo sísmico formou. O intemperismo, que é o desgaste da rocha, ele pode ser químico quando é provocado pela água, pode ser físico quando é provocado pela mudança de temperatura e pode ser biológico quando é provocado pelos seres vivos. Já a erosão, que é o transporte dos sedimentos, ele pode ser feito pluvial, quando é feito pela chuva, fluvial, quando é feito pelo rio, marítimo, quando é feito pelo mar. A erosão pode ser eólica, quando é feita pelo vento, ou glacial, quando é feita pelo derretimento das geleiras. Bota aí pra mim na página 212. A página 212 de vocês vai falar um pouquinho sobre como a Terra mudou desde que ela se originou. E vai falar um pouquinho sobre a teoria de Alfred Wegener, que é uma teoria que vai falar sobre a deriva continental. De acordo com esse cientista estudioso, a Terra, há mais ou menos 200 milhões de anos atrás, ela era uma única massa continental chamada Pangeia. E só existia um único oceano chamado Pantalassa. E que, a um determinado tempo, esse grande continente ele começou a se fragmentar, se dividir e a derivar, a correr, a se distanciar. Primeiro ele formou duas massas principais, a Laurásia e a Gondwana, certo? Se separou. Isso vai dar origem aos primeiros mares, porque agora não vai ser mais só um oceano. Depois começou a tomar posição mais ou menos do que é hoje. A gente pode observar que antes a América do Norte era dividida da América do Sul, que a América do Sul era junta com a África. Tanto é que esse contorno aqui, que mantém-se até hoje, ele foi essencial para provar essa teoria. E aí, aqui, a Austrália, ela era junta com a Antártida. Só depois, a Índia não estava junto com a Europa e a Ásia, né? Não estava junto aqui com a Ásia. Então, aos poucos, ele foi tomando esse contorno atual. É bom observar que essa teoria ela demorou 50 anos para que ela fosse aceita. No início eles achavam que era uma loucura, mas aí depois outros estudiosos vieram e disseram não é só os continentes que estão se mexendo. Debaixo do continente tem coisa muito maior, que aí eles conseguiram perceber a teoria da tectônica das placas, dizendo que embaixo dos continentes tem 12 grandes principais placas tectônicas que são movimentadas pelo magma.
que está abaixo da litosfera, batendo com esses movimentos de convergência nessas placas e fazendo com que essas placas se movimentem. E esse movimento, ele pode ser de 3 tipos principais. Quando essa placa, ela desliza horizontalmente com a outra, ela forma o movimento transformante, liberando energia, e essa energia pode vir na forma de um terremoto, quando acontece no continente, ou de um maremoto, quando acontece na litosfera debaixo dos oceanos. Já quando essa placa, ela abre, uma placa vai numa direção e a outra placa vai na outra direção, esse movimento é o movimento divergente, certo? Elas estão divergindo, cada uma está indo numa direção diferente. Ora, se embaixo da placa tem um magma e elas divergem, o que vai acontecer? Esse magma vai ser expelido, formando o quê? O vulcão, o vulcanismo. Já quando essa placa, ela se empurra, ó, de tanto se empurrar, se empurrou, subiu, né? Tectonismo, formação das montanhas. Quando uma placa oceânica empurra uma placa continental, ela tende a descer e empurrar a continental para cima, formando uma montanha. Isso aconteceu aqui, ó, na América do Sul. Existe a Cordilheira dos Andes, uma enorme cadeia montanhosa que foi provocada justamente por isso. A placa de Nazca, empurrada pela Sul-Americana, como ela é oceânica mais estreita, desceu, e a oceânica passou e a continental ficou por cima, formando a grande Cordilheira dos Andes. Já aqui a Cordilheira do Himalaia, que é onde está o Monte Everest, né, o pico mais alto do mundo, ela é o choque de 2 placas continentais. 2 placas continentais lá se empurrando, pá, cresceu. Formou a enorme cordilheira, que é a Cordilheira dos Andes, bem aqui. E esse movimento, ele é chamado de convergente. Então, tem o divergente, o convergente e o transformante, ok? O relevo, ele é formado de rochas, e rochas nada mais é do que um aglomerado mineral. Existem 3 tipos principais de rochas. As rochas magmáticas ou ígneas. Ígneas significa de fogo, porque elas vêm do magma. Essa rocha magmática, ela nada mais é que a solidificação do magma, que está lá concentrado no manto. Quando ela é expelida pelo vulcão, se essa rocha, ela se solidifica dentro do vulcão, a gente chama ela de intrusiva ou plutônica. Um exemplo dela é o granito. Agora, se ela é expelida e se resfria fora do vulcão, ela é chamada de extrusiva ou vulcânica. E quando a lava atinge o mar, o que é que produz? Olha só que interessante. Sabe essa pedrazinha chamada pedra pómez que a gente usa para tirar as calosidades do pé? Ela é uma rocha vulcânica que o magma expelido caiu dentro da água. Quando cai dentro da água e ela se resfria instantaneamente, ocorre essas formações de ar dentro dela. Tanto é, se você pôr na água, ela vai flutuar, né? Outro exemplo de rocha, vai acompanhando aqui embaixo as páginas, tá? É a rocha sedimentar. A rocha sedimentar, o nome está dizendo, ela é feita através do acúmulo de sedimentos. E a gente pode perceber isso porque ela é dividida em camadas, em estratos, ó. A gente pode perceber que cada cor dessa significa que houve uma deposição em períodos diferentes. Foi lá, se depositou, aí veio animais, pisotearam, veio a chuva, veio tudo tal, aí teve mais um momento de deposição. Então esses depósitos, eles foram feitos em períodos diferentes. Na hora que essa rocha sedimentar está se formando, alguns animais ou vegetais podem ficar presos nesses sedimentos, causando o que a gente chama de fósseis. Os fósseis são a conservação desse animal ou desse vegetal que ficou preso e virou tipo um carimbo naquela rocha que se formou.
Existem as rochas sedimentares, as magmáticas e as metamórficas. Como o nome está dizendo, foi uma metamorfose sofrida pela rocha sedimentar ou pela rocha magmática. Quando elas são submetidas a forte pressão e alta temperatura, elas mudam. Por exemplo, o granito. O granito, que a gente viu que é uma rocha magmática, quando submetida a forte pressão e temperatura, vira gneiss. O arenito, que é uma rocha sedimentar, quando submetida a forte pressão e temperatura, ela vira o quartzito. O calcário, que também é uma rocha sedimentar, quando submetida a forte pressão e temperatura, ela vira o mármore. Então, as rochas magmáticas, elas são rochas que sofreram metamorfoses. Aí na página 216, vocês vão poder observar a estrutura de um vulcão, como ela leva o magma concentrado lá no manto até a crosta terrestre, qual a estrutura, como ela se estrutura, tá bem direitinho aí discriminado na página 216, cada estrutura dessa. Os geysers, que são jatos de água que são expelidos em alta temperatura porque ficam próximas à lava do vulcão. Vocês também vão poder observar a estrutura de um terremoto. O local onde ele se inicia, que é o hipocentro, o local onde ele vai atingir maior magnitude, que é o epicentro, e as ondas sísmicas que se propagam, tá? Vocês vão também poder observar que quando isso acontece debaixo do oceano, isso vai gerar energia, liberar energia para a água, e essa água vai se mover, provocando os conhecidos tsunamis. E vamos poder observar também na página 218 que a mineração, que a retirada de minerais, porque assim, o mineral, ele está presente nas rochas. E esse mineral, quando ele tem valor econômico, ele é chamado de minério. Esse minério com valor econômico, ele vai ser extraído pela ação humana para ser comercializado, tá? E essa extração, olha só, tanto ela provoca deformação no relevo, aquele local que isso aqui foi tirado e foi levado, ó, onde é depositado, não existe a menor condição do desenvolvimento mais de vegetação nesses locais, fora a contaminação, porque para alguns metais, ou para alguns minérios como o ouro, é necessário utilizar mercúrio, e o mercúrio contamina tanto as pessoas que trabalham com isso, quanto o meio ambiente. Então assim, gente, espero ter contribuído, deem uma aprofundada, leiam o capítulo, certo? Vejam direitinho, tentem fazer os exercícios desse capítulo, deixem aí os comentários, o que vocês não conseguirem resolver pra gente resolver junto, tá certo? E se cuidem sempre. Tô morrendo de saudade de vocês. Um cheiro bem grande.